Pense na escuridão de uma floresta densa, onde a lua cheia ilumina apenas o suficiente para revelar sombras em movimento. O vento sopra entre as árvores, carregando um cheiro estranho de terra molhada e algo mais, algo feroz. É nessa floresta que nossa história começa. Olá, amantes de contos e histórias. Prepare-se para uma história que vai arrepiar sua espinha. Se você gosta de mistérios e criaturas lendárias, não saia daqui. O que vou contar hoje pode mudar sua visão sobre aquilo que chamamos de lenda. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite agora. Deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de boas histórias. Agora, respire fundo, porque a jornada começa agora. A vila de São Bartolomeu sempre foi pacata, escondida entre montanhas e rodeada por uma vasta floresta. Os moradores seguiam uma rotina simples: acordar cedo, trabalhar na lavoura ou na carpintaria e dormir ao cair da noite. Mas tudo mudou em uma noite de lua cheia. Miguel, um jovem ferreiro da vila, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele caminhava pela trilha que cortava a floresta quando ouviu um som estranho, um uivo. Não era um som comum, não era de um lobo normal. Havia algo de sobrenatural naquela melodia arrepiante. Seu coração acelerou e ele apertou o passo. De repente, um galho estalou à sua direita. Miguel virou a cabeça e, por um instante, viu algo entre as árvores. 2 olhos brilhantes, amarelos como fogo. A criatura não se moveu, apenas o observava. Ele queria correr, gritar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Então, num piscar de olhos, a coisa desapareceu. Miguel chegou à vila ofegante, tentando convencer a si mesmo de que sua mente estava pregando peças. Mas, naquela mesma noite, gritos cortaram o silêncio. Os aldeões saíram de suas casas com tochas nas mãos, o terror estampado em seus rostos. Na praça principal, encontraram o corpo de Dona Carmen, a parteira da vila. Ou melhor, o que restava dela. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo coberto de cortes profundos, como se tivesse sido atacada por um animal selvagem. Mas o mais estranho eram as pegadas ao redor do corpo. Não eram de um lobo, nem de um homem. Eram algo no meio termo, enormes, garras afiadas cravadas na terra. O velho padre Anselmo, homem sábio e respeitado, fez o sinal da cruz e murmurou: "O mal está entre nós." Na manhã seguinte, a vila estava diferente. O medo era palpável. Pais trancavam seus filhos dentro de casa. Homens afiavam facas e machados. Todos sabiam que algo espreitava nas sombras, mas ninguém ousava dizer o nome. Miguel não conseguia esquecer os olhos amarelos na floresta. Ele sabia que aquilo que vira era real. Mas quem acreditaria nele? Seu melhor amigo, Joaquim, um caçador experiente, decidiu que não ficaria esperando o próximo ataque. "Isso foi obra de uma fera, Miguel, e eu vou caçá-la antes que mate de novo." Joaquim preparou sua espingarda e, ao cair da noite, partiu para a floresta. A lua cheia iluminava seu caminho e o silêncio da mata era inquietante. Mas ele não voltou naquela noite, nem na seguinte. No terceiro dia, algo terrível aconteceu. Ao amanhecer, um grupo de aldeões foi procurar Joaquim. Encontraram rastros de sangue na entrada da floresta. Seguiram as marcas até um pequeno riacho. E lá estava ele. Mas Joaquim já não era mais o mesmo. Seu corpo estava irreconhecível, dilacerado. Mas o mais assustador era seu rosto. Ainda tinha um olhar de pavor congelado, como se tivesse visto algo impossível antes de morrer. A vila entrou em desespero. Se Joaquim, o melhor caçador, havia sido derrotado, ninguém mais estava seguro. Foi então que Dona Letícia, uma velha curandeira, falou: "Isso não é obra de um animal comum. É um lobisomem." A palavra pairou no ar como uma maldição. Lobisomem. O que antes era uma superstição, agora se tornava real demais. E o pior, se era um lobisomem, então significava que ele poderia estar entre eles, escondido sob a pele de um homem. Agora, a pergunta é:
Quem entre os aldeões é a criatura? A vila de São Bartolomeu nunca mais foi a mesma depois da morte de Joaquim. O medo se espalhava como uma doença silenciosa. Ninguém confiava mais em ninguém. O lobisomem podia ser qualquer um. Os aldeões decidiram impor um toque de recolher. Ao cair da noite, todos deveriam trancar portas e janelas, acender velas e rezar para que a criatura não voltasse. Mas Miguel sabia que isso não seria suficiente. Ele passava noites em claro, relembrando os olhos amarelos que vira na floresta. Algo dentro dele dizia que aquela fera voltaria. E quando voltasse, ele precisava estar pronto. O padre Anselmo reunia o povo na igreja todas as noites. O templo era o único lugar onde ainda se sentiam seguros. O velho sacerdote segurava seu rosário e falava com voz firme. O mal ronda nossa vila, mas não devemos temê-lo, e sim enfrentá-lo. A cada noite, suas palavras traziam esperança. Mas Miguel percebeu algo estranho. O padre estava mais pálido que o normal. Suas mãos tremiam e seu olhar parecia distante, como se escondesse um segredo. Na terceira noite após a morte de Joaquim, a vila foi novamente tomada pelo terror. O ataque foi ainda pior. Desta vez, foram 2 vítimas. Um casal de agricultores que vivia na beira da floresta. Pela manhã, os aldeões encontraram apenas rastros de sangue e restos de roupas rasgadas. Não havia corpos. Somente pegadas monstruosas levando para o coração da mata. O medo virou pânico. Alguns queriam fugir, outros queriam lutar. Não podemos continuar assim, gritou um homem no meio da multidão. Se não fizermos nada, todos morreremos. Dona Letícia, a velha curandeira, bateu seu cajado no chão e disse: há apenas uma maneira de encontrar o lobisomem. Todos se calaram. Quando um lobisomem está em sua forma humana, ele tem algumas marcas. Sua pele é quente, ele evita olhar diretamente para a lua cheia e tem um medo mortal de prata. Os homens da vila se entreolharam. Então vamos testar todos, disse Miguel, sua voz firme. A ideia era simples. Cada aldeão teria que segurar um objeto de prata. Quem se recusasse ou demonstrasse dor seria suspeito. Naquela mesma noite, todos se reuniram na praça principal. Miguel e outros homens carregavam colheres, anéis e até velhas moedas de prata. Um por um, os aldeões eram chamados. A maioria pegava o metal sem problemas. Mas quando chegou a vez de Padre Anselmo, o silêncio tomou conta do lugar. Ele hesitou. Suas mãos tremiam. O suor escorria por sua testa. Quando finalmente tocou a colher de prata, um gemido de dor escapou de seus lábios. Sua pele queimava em contato com o metal. Os olhos dos aldeões se arregalaram. É ele! Gritou alguém. O padre tentou falar, tentou explicar, mas era tarde demais. Homens avançaram sobre ele, prendendo-o com cordas. Seu rosto se contorcia de dor, mas não havia ódio em seu olhar. Apenas tristeza. Vocês não entendem, ele murmurou. Dona Letícia se aproximou. Seus olhos experientes enxergavam além do medo da multidão. Ela colocou a mão no ombro do padre e perguntou: há quanto tempo você luta contra isso? Um silêncio pesado caiu sobre a vila. O padre abaixou a cabeça. Desde que era jovem, fui amaldiçoado. Mas lutei contra a fera todos esses anos. Nunca ataquei ninguém. Mas algo mudou. Agora, não consigo mais controlar. Mentira! Gritou um homem. Ele matou Joaquim. Ele matou Dona Carmen. Ele precisa morrer. A multidão estava enfurecida. Pegaram tochas, facas e enxadas. O desejo por justiça se transformava em sede de sangue. Mas Miguel hesitou. Ele olhou nos olhos do padre e viu algo que os outros não viam. Medo. Não o medo de ser morto, mas medo do que ainda estava por vir. E se ele estiver dizendo a verdade? Miguel perguntou. Ninguém queria ouvir. Já haviam escolhido um culpado. Antes que pudessem decidir o destino do padre, um uivo aterrorizante ecoou pela vila. Todos congelaram. Se o padre estava ali, preso, então quem estava uivando?
Foi nesse momento que a verdade caiu sobre eles como uma tempestade. O lobisomem ainda estava solto, e agora ele vinha para atacar novamente. O uivo ecoou pela vila como um aviso sombrio. Os aldeões, que há pouco gritavam furiosos pelo sangue do padre, agora estavam paralisados pelo medo. O que era aquilo? Se o padre estava ali, acorrentado, então quem ou o que estava lá fora? As tochas tremulavam nas mãos trêmulas dos camponeses. Alguns começaram a correr para suas casas, trancando portas e janelas. Outros ficaram imóveis, incapazes de processar o horror que os aguardava. Miguel sentiu o frio subir por sua espinha. O som vinha do outro lado da vila. Algo grande se movia na escuridão. Então, um segundo uivo, mais próximo, estava vindo. O velho padre Anselmo ergueu o rosto pálido. Seus olhos se encheram de um terror profundo, como se já soubesse o que iria acontecer. "Soltem-me", ele suplicou. "Não sou o monstro que procuram, mas eu sei como detê-lo." Os aldeões hesitaram. Tinham certeza de que ele era o lobisomem. Mas agora, a dúvida rastejava em suas mentes como uma sombra traiçoeira. Foi então que algo se moveu nos telhados. Miguel foi o primeiro a ver. No topo da mercearia do Sr. Augusto, uma silhueta negra se erguia contra a lua cheia. Seus olhos brilhavam como brasas no escuro. A criatura abriu um sorriso de dentes pontiagudos e soltou um grunhido gutural que fez o sangue de todos gelar. O verdadeiro lobisomem estava ali, e ele estava pronto para matar. O caos explodiu. As mulheres gritaram. As crianças choraram. Os homens tentaram pegar armas improvisadas, mas já era tarde. O lobisomem saltou do telhado, aterrissando no meio da praça com um impacto que rachou as pedras do chão. Era enorme, muito maior do que um homem, mas ainda assim tinha traços humanos. Seu corpo era coberto de pelos escuros, e suas garras pareciam afiadas como lâminas. Ele rugiu, fazendo a vila inteira tremer. Miguel agarrou uma estaca de madeira e olhou ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Mas como se mata uma criatura dessas? O lobisomem avançou sobre um aldeão desarmado. O pobre homem tentou correr, mas a besta o alcançou em segundos. Com um golpe brutal, lançou-o contra uma parede de madeira. O som de ossos se quebrando ressoou no ar. O sangue tingiu a terra. Dona Letícia murmurou um antigo encantamento. As mãos tremiam. Ela sabia que nenhuma reza impediria aquela coisa. O padre Anselmo fechou os olhos e disse num sussurro: "Agora eu entendo." Miguel se virou para ele, ainda segurando sua estaca. "O que você entende?" O padre respirou fundo. Quando abriu os olhos, algo dentro dele havia mudado. Quem criou essa maldição ainda está vivo. E enquanto ele viver, o lobisomem nunca morrerá. Miguel sentiu um arrepio. "Você quer dizer que há alguém controlando essa coisa?" O padre assentiu lentamente. "O lobisomem não age sozinho. Ele é um servo, e seu mestre está entre nós." As palavras do padre se enfiaram na mente de Miguel como uma faca. Se o lobisomem tinha um mestre, então a verdadeira ameaça não era apenas a criatura, mas aquele que a comandava. Mas quem poderia ser? Os olhos de Miguel percorreram a vila. O lobisomem avançava sobre os aldeões, dilacerando tudo em seu caminho. Mas, entre os rostos apavorados, havia um que não demonstrava medo. No canto da praça, um homem assistia à cena com um olhar frio. Era o Sr. Augusto, o dono da mercearia. Por um breve momento tudo fez sentido. O Sr. Augusto sempre esteve presente. Ele foi um dos primeiros a culpar o padre. Ele nunca demonstrou pavor, nunca tentou fugir. Ele apenas observava. E agora lá estava ele, parado no meio do caos, como se já soubesse o que aconteceria. Miguel se aproximou, segurando firme a estaca. "Você", murmurou. O mercador ergueu os olhos e sorriu. "Você é esperto, Miguel, mas já é tarde demais." O lobisomem parou de atacar. Sua respiração pesada era o único som na praça agora silenciosa. Lentamente, ele virou a cabeça para olhar para Augusto. E então, para o horror de todos, se ajoelhou.
como um cão obediente diante de seu dono. Os aldeões ficaram sem palavras. Dona Letícia arregalou os olhos. Santo Deus! Miguel sentiu um nó na garganta. Você é o mestre da fera. Augusto riu baixinho. Eu sou mais do que isso, meu caro. Eu sou o criador da maldição. A revelação caiu sobre a vila como um raio. O homem que viveu entre eles, que vendeu pão e carne todas as manhãs, era o verdadeiro monstro. O lobisomem se levantou, rosnando. Ele não estava mais atacando aleatoriamente. Agora esperava ordens. Augusto deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam no escuro. Eu deixei essa vila viver por tempo demais. Agora chegou a hora de encerrar essa história. Ele ergueu a mão e o lobisomem avançou diretamente sobre Miguel. A luta final estava prestes a começar. A praça de São Bartolomeu virou um campo de batalha. O lobisomem disparou em direção a Miguel com uma velocidade assustadora. Seus olhos brilhavam, famintos por sangue. Miguel saltou para o lado no último segundo, sentindo o ar cortante das garras da fera roçando sua pele. Ele rolou no chão e se levantou rapidamente, o coração martelando dentro do peito. O senhor Augusto, o verdadeiro mestre da criatura, observava com um sorriso cruel. Corra o quanto quiser, Miguel. No fim, todos caem diante da minha criação. Mas Miguel não iria correr. Não agora. Ele pegou uma estaca de madeira caída no chão e segurou firme. Não era prata, mas era o que tinha. Se eu cair, vou cair lutando. O lobisomem avançou novamente, mas desta vez Miguel estava pronto. No último instante desviou e cravou a estaca no braço da criatura. A fera rugiu de dor, mas isso só a deixou mais furiosa. Ela girou e desferiu um golpe brutal, lançando Miguel contra uma carroça quebrada. Ele sentiu uma dor intensa no peito. Talvez tivesse quebrado uma costela. A vila inteira assistia em silêncio, paralisada pelo medo. O padre Anselmo, ainda acorrentado, gritou: "A prata! Vocês precisam da prata!" Dona Letícia correu para dentro de sua casa e voltou com uma adaga antiga de lâmina prateada. "Miguel, pegue isso!" Ela lançou a adaga para ele. Miguel agarrou a lâmina no ar e, num movimento rápido, se levantou e se preparou para o próximo ataque. O lobisomem rugiu novamente e saltou. Miguel também avançou. No momento em que a fera tentou rasgá-lo com as garras, ele girou o corpo e enfiou a adaga de prata no peito da criatura. O lobisomem soltou um urro terrível. Seu corpo inteiro tremeu. A prata queimava sua carne como fogo vivo. Seus olhos se arregalaram e um som gutural saiu de sua garganta. Ele caiu de joelhos. A vila inteira ficou em silêncio. O monstro se contorceu, soltou um último grunhido e parou de se mover. Augusto olhou a cena com ódio. Isso não vai acabar assim. Ele deu um passo à frente e então algo estranho aconteceu. Seu corpo começou a mudar. Sua pele se tornou acinzentada, seus olhos brilharam como brasas e suas unhas cresceram em garras afiadas. "Ele também é uma criatura!" Alguém gritou. Augusto não era apenas um homem, ele era o verdadeiro demônio por trás da maldição. "Vocês acham que venceram?" Ele riu. "Enquanto eu existir, essa maldição jamais morrerá." Miguel, ainda ofegante, segurou firme a adaga de prata. "Então eu vou acabar com você agora." Augusto atacou primeiro. Ele era rápido, muito mais rápido que o lobisomem. Miguel mal conseguiu desviar. Eles lutaram ferozmente no meio da praça. O mercador fera tentava agarrá-lo, mas Miguel usava sua agilidade para escapar. Foi então que o padre Anselmo gritou: "O coração! Você precisa atingi-lo no coração!" Miguel soube que era sua única chance. Com um movimento rápido, ele girou e, num golpe certeiro, enfiou a adaga de prata direto no peito de Augusto. O monstro soltou um grito sobrenatural. Seu corpo começou a se contorcer, como se estivesse queimando por dentro. "Não!" ele rugiu. "Isso não pode acabar assim." Mas acabou. Seu corpo se desfez em uma nuvem de sombras. A maldição foi quebrada. A vila ficou em silêncio. Os aldeões, que há pouco estavam tomados pelo medo, agora olhavam para Miguel com espanto.
O lobisomem estava morto, seu mestre também. A vila estava finalmente livre. O sol nasceu sobre São Bartolomeu, iluminando uma vila marcada pelo horror, mas também pela coragem. Miguel olhou para suas mãos trêmulas. Ele ainda sentia o peso da luta, mas algo dentro dele dizia que aquele era o fim e um novo começo. Dona Letícia se aproximou. Você salvou a todos nós. O padre Anselmo, agora livre das correntes, colocou a mão no ombro de Miguel. O mal pode sempre voltar. Mas enquanto houver pessoas dispostas a lutar, a escuridão nunca vencerá. Miguel assentiu. Olhou para o horizonte, onde a floresta se estendia até onde os olhos podiam ver. Talvez o mundo ainda escondesse horrores na noite, mas ele estava pronto para enfrentá-los. E assim, a vila de São Bartolomeu renasceu das sombras. Mas lembre-se, algumas maldições nunca desaparecem completamente. Se você gostou dessa história, comente aqui. Eu sobrevivi à maldição do lobisomem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem ama boas histórias de terror. E fique atento, pois talvez, em alguma noite de lua cheia, o lobisomem ainda possa estar à espreita.